Olá e sejam incrivelmente bem-vindos a mais uma exploração fascinante aqui no Paraguai Explore. É isso aí. A energia está altíssima hoje porque, olha, a nossa investigação promete levar quem nos escuta por uma jornada e tanto. Nós vamos, investigar as engrenagens de um verdadeiro colosso. Uma jornada daquelas, com certeza. Bom, vamos destrinchar essa história? A nossa missão na análise profunda de hoje é desvendar absolutamente tudo sobre a BTR Transportes. A gente vai descobrir de onde essa empresa surgiu, por que ela existe e, principalmente, como se tornou a grande referência, a autoridade máxima quando o assunto é logística e transporte para o Paraguai. Um tema fantástico para nossa análise. E assim, para montar esse quebra-cabeça monumental, nós mergulhamos numa pilha de materiais riquíssima. A base da nossa conversa hoje vem de uma entrevista incrivelmente detalhada concedida pela família fundadora ao AfirmaCast. Material riquíssimo mesmo. Lá nós temos as vozes do patriarca, o senhor Dário, e dos filhos, o Rodrigo e o Renan. Pense com quem está acompanhando a nossa análise agora. Como é que uma empresa que começou com um jovem que não sabia sequer, bater a máquina de escrever e que chegou a gastar impressionantes 20% do faturamento só com conta de telefone, como é que ele conseguiu se transformar num império logístico altamente tecnológico? É loucura pensar nisso. Total. Essa é a grande charada. O que é fascinante aqui é que a trajetória dessa empresa é um reflexo direto da própria história do desenvolvimento logístico ali na região da Tríplice Fronteira. Faz sentido. Para a gente compreender a BTR moderna com todos os processos enxutos e segurança digital, nós obrigatoriamente precisamos voltar no tempo. Precisamos olhar para as origens extremamente humildes do fundador para entender de onde vem o DNA da empresa. Certo. Olhando aqui para as nossas notas sobre o patriarca, o senhor Dário Bartolo, parece que a vida inteira dele foi, uma longa preparação para enfrentar o caos da logística. O que exatamente moldou essa disciplina toda nele logo no início da vida? Então, tudo começou muito cedo e com bastante suor. O Dário é o filho mais velho de um caminhoneiro. E para ajudar a sustentar a casa que tinha 7 irmãos, ele precisou começar a trabalhar aos 9 anos de idade. 9 anos? Caramba! 9 anos. Ele foi engraxate, trabalhou como padeiro, foi leiteiro, fez literalmente de tudo um pouco para trazer comida para a mesa. Mas o verdadeiro ponto de virada na formação do caráter dele, segundo os relatos, foi a passagem pelo Exército em Curitiba, lá no ano de 1966. O Exército sempre traz aquela marca forte, né? Exato. Ele serviu por 1 ano e 1 mês. Ali ele absorveu uma disciplina rigorosa, quase espartana, que passaria a guiar todas as decisões dele na vida pessoal e nos negócios. É impressionante pensar como essa base militar se traduziu na prática. E me parece que essa proatividade toda já ficou evidente logo no primeiro grande emprego dele fora do quartel. Como foi essa transição para o mercado de trabalho formal em 67? Foi uma transição no mínimo curiosa. A família inteira tinha acabado de se mudar para Curitiba e ele precisava trabalhar urgentemente. Ele foi buscar uma vaga e acabou caindo numa empresa chamada Transdroga. Nossa, e aqui a gente precisa fazer uma pausa importantíssima para quem está nos escutando e já regalou os olhos com esse nome. Fundamental essa pausa. Calma. Era apenas transporte de medicamentos de drogaria, tá? Tudo estritamente legal e focado na saúde. Nada de atividades ilícitas, por favor. De forma alguma. Mas a história da contratação dele nessa empresa é genial. Conta pra gente como foi essa entrevista de emprego. É daquelas histórias que hoje em dia seriam impossíveis de acontecer. O Dário sentou na frente do chefe, que aparentemente foi com a cara dele logo de início. O chefe perguntou de forma direta o que ele sabia fazer. E o que ele disse? O Dário, com aquela honestidade que viria a ser a marca registrada dele, respondeu que não sabia fazer nada. Ele faria qualquer coisa, mas não tinha uma habilidade específica. Imagina responder isso numa entrevista hoje em dia. Exato. Aí o chefe, tentando achar uma utilidade para o garoto, mandou ele bater um texto numa máquina de escrever. O problema é que o Dário nunca tinha encostado numa daquelas máquinas. O relato diz que ele ficou 2 horas suando, lutando contra as teclas e simplesmente não conseguiu produzir o texto. Mas peraí, mesmo assim ele foi contratado? O que o chefe viu nele para dar essa chance num ambiente que dependia tanto de papelada? Se a gente conectar isso ao quadro geral da época, tudo dependia de escrita, né?
Os conhecimentos de transporte, os manifestos de carga, as guias. O chefe percebeu que, embora a máquina de escrever fosse um alienígena para o Dário, ele tinha uma caligrafia belíssima e demonstrava muita vontade de trabalhar. A atitude contou mais. Com certeza. Então o chefe pensou em jogar esse garoto no armazém e ver o que acontecia. Deram a ele uma chance no meio das cargas. E foi exatamente nesse caos físico que a genialidade natural dele para a logística despertou. Eu adoro essa parte. Lendo os materiais, a imagem que vem à mente é de um caos total, absoluto. Como era a rotina nesse armazém? Porque parece que não existia processo nenhum antes dele chegar. Era o oposto de qualquer processo moderno. Imagine um mezanino escuro e empoeirado. Os caminhões da época, aqueles modelos robustos F600 da Chevrolet, viajavam levando carne do Paraná para São Paulo. E na volta, traziam a caçamba lotada de medicamentos para Curitiba. Eles chegavam e descarregavam 1000 caixas de remédios de uma só vez. Tudo empilhado de forma aleatória. Cascavel misturado com Ponta Grossa, Guarapuava no meio de tudo. Uma bagunça absoluta. Nossa Senhora! Para carregar um caminhão para uma cidade específica, os funcionários precisavam revirar 999 caixas só para achar aquela que precisavam. É um pesadelo logístico. E o Dário, sem ter lido um único livro sobre administração ou engenharia de produção, resolveu isso puramente no instinto, não foi? Puramente no instinto e na observação. Ele olhou para a estrutura física do depósito, viu as colunas de sustentação do prédio e teve uma epifania. Ele começou a separar as caixas fisicamente, usando as colunas como divisórias de praça de destino. Brilhante. Aqui fica Cascavel, ali fica Guarapuava. Ele criou um sistema de triagem e roteirização do zero absoluto. A visão sistêmica dele chocou o chefe do depósito, porque a otimização do tempo de carregamento foi absurda. E essa genialidade trouxe recompensa financeira rápida para ele? Trouxe, mas precisou de uma cobrança da parte dele. O salário inicial combinado era de 120, provavelmente cruzeiros, considerando a moeda da época. Era um valor tão irrisório que mal pagava o ônibus e a marmita. Complicado. Após os 90 dias de experiência, percebendo que estava literalmente pagando para trabalhar enquanto revolucionava o armazém, o Dário foi confrontar o supervisor. O resultado foi que o salário dele foi triplicado imediatamente para 360. Eles sabiam que não podiam perder a mente que organizou aquele caos. Triplicar o salário só usando a lógica básica. Isso é fascinante. Mas o salto definitivo dele para o cenário onde a BTR viria a nascer aconteceu um pouco depois. Em 12 de outubro de 72, no dia de Nossa Senhora Aparecida, ele foi transferido para Foz do Iguaçu para gerenciar uma filial. Qual era o cenário que a fronteira apresentava naquela época? Era o puro velho oeste da logística. Um cenário incrivelmente rudimentar. A exportação, como o próprio relato das nossas fontes descreve de forma bem coloquial, era feita totalmente nas coxas. Nas coxas, bem isso. Guias preenchidas à mão com papel carbono, carimbos batidos manualmente lá na Ponte da Amizade. Os fiscais alfandegários muitas vezes mandavam descarregar metade do caminhão ali mesmo, no chão da fronteira, só para conferir a mercadoria fisicamente. Além disso, havia apenas umas 5 empresas operando esse trajeto. Nossa. Era um mercado embrionário, cheio de atritos, mas cheio de oportunidades esperando para serem desbravadas. E ele mergulhou de cabeça nisso. Ele trabalhou para essa empresa por 5 anos lá na fronteira. Mas, lendo a entrevista, fica claro que o nascimento da própria empresa dele, a BTR, não veio de um plano de negócio super estruturado. Veio de um momento de ruptura emocional bem forte. O que foi que empurrou o Dário para o empreendedorismo de fato? Essa é uma das passagens mais cruas das fontes. O estopim foi um desentendimento pesado que ele teve com a esposa do sócio da empresa onde trabalhava. O tratamento mudou drasticamente, o clima no escritório ficou insustentável. E a narrativa descreve um momento de extrema vulnerabilidade. Ele estava sozinho com as crianças, né? Exatamente. A esposa do Dário estava viajando e ele estava sozinho em casa com os filhos pequenos. O Rodrigo, por exemplo, tinha apenas 1 aninho de idade na época. O Dário conta que foi para casa e chorou a noite inteira. Ele sentiu um pavor real de não conseguir sustentar a família se perdesse aquele emprego. Mas espera,
Como alguém que chora de medo de não ter dinheiro para alimentar os filhos, que está numa situação de instabilidade, decide pedir as contas e abrir uma transportadora do zero? Qual foi a mágica financeira aí? Porque, segundo as nossas notas, ele tinha só 200 mil em economias. Aí é que entra o choque de realidade. Esses 200 mil da época, quando a gente ajusta pela inflação e pelo câmbio daquele momento, não representavam quase nada no universo dos transportes pesados. As fontes deixam muito claro que esse dinheiro não pagava sequer uma empilhadeira usada, quem dirá um caminhão inteiro. Então, de onde veio a coragem? A decisão dele levanta uma questão essencial sobre a natureza do empreendedorismo. Muitas vezes, o grande salto não nasce de uma planilha do Excel ou de um planejamento frio de mercado. Ele nasce de uma necessidade visceral de sobrevivência. Ele decidiu que precisava ter o controle do próprio destino para proteger a família. Mas sem dinheiro para a frota, como é que ele começou a transportar? Como ele resolveu a equação? Usando o que eu gosto de chamar de inteligência relacional pura. Ele não tinha frota para conseguir o registro internacional de cargas. Então ele foi atrás de parcerias. Ele procurou um conhecido chamado Luiz Beltrán Ayala e fez um acordo de repassar 10% do faturamento bruto apenas para alugar os manifestos de carga da empresa desse conhecido. E os caminhões, de fato? Como ele não podia comprar, ele encontrou uma senhora paraguaia que tinha 4 caminhões parados. Ele propôs o negócio direto. A senhora entra com os caminhões, eu entro com os clientes e a operação da carga. Que sacada! E foi exatamente assim, operando os veículos de uma pessoa com os documentos de uma terceira, que a primeira estrutura da BTR, a Bartolo Transportes e Representações, saiu do papel. Começou do zero absoluto. É a essência do improviso genial. Ele construiu um império, fazendo a ponte entre quem tinha os recursos e quem precisava do serviço. Agora, as décadas se passaram, a BTR explodiu de crescer, comprou a própria frota e se consolidou. E isso nos leva a um dos pontos mais interessantes e divertidos das nossas notas de hoje, que é o choque de gerações. De um lado desse choque, a gente tem o patriarca. O Dário resolvia absolutamente tudo através do telefone. A cultura da empresa era calcada na voz. E aqui vai um dado para as pessoas acompanhando tentarem processar. Quero só ver. Houve uma época em que a BTR gastava 20% do seu faturamento total apenas pagando contas de interurbano e ligações internacionais. 20%! Gente, é surreal. 20% da receita ia para as companhias telefônicas. O Dário ficava com o aparelho colado na orelha o dia inteiro, retendo todas as informações na própria memória ou em bloquinhos de papel. Eu mal consigo imaginar o tamanho da conta no fim do mês. E do outro lado desse ringue geracional, chegam os filhos. Temos o Rodrigo, que atua ombro a ombro com o pai no operacional, no asfalto, e temos o Renan, que trouxe uma visão de gestão que parecia alienígena para a velha guarda. A diferença de ritmos entre eles é bem gritante, não é? É um abismo de ritmos. A geração do Dário exigia dedicação exclusiva de tempo numa ligação telefônica. Já a nova geração, encabeçada pelo Renan, tem alergia a essa lentidão. Nas fontes, fica claro que o Renan abomina a ideia de receber um áudio de WhatsApp de 3 minutos. Muito longo. Para ele isso é perda de tempo produtivo. Ele prefere atender 5, 7 clientes simultaneamente, operando em múltiplas telas, respondendo e-mails, mensagens no Skype e no WhatsApp ao mesmo tempo sem perder o ritmo. A anedota que eu acho que ilustra perfeitamente esse embate entre o analógico e o digital é a famosa história do gordinho do site. Conta como foi a primeira missão do Renan quando ele entrou de cabeça na gestão da empresa. Essa história é um clássico. Quando o Renan entrou na administração, uma das primeiras coisas que o Dário fez foi chamar o filho na sala, apontar para a tela do computador, que exibia a página da BTR na internet, e disparar algo como: muda logo esse site. Tem um gordinho lá na imagem da capa que tá ali faz uns 10 anos e não faz nada. Tira esse cara daí. Tira esse cara daí. Foi, na prática, a primeira ordem oficial para a modernização da marca. E o que isso simbolizava de fato para a empresa? Porque parece que era muito mais do que só trocar uma foto numa página web. Sem dúvida, aquele site antigo, estático e desatualizado era o retrato perfeito de uma empresa que operava de forma brilhante no mundo físico, mas que havia parado no tempo na forma de se comunicar no mundo digital.
O que se seguiu a partir dessa ordem foi o que podemos chamar de a morte do papel dentro da BTR. Que maravilha! O objetivo da nova geração virou tirar os processos físicos de cima das mesas e colocá-los dentro das telas. E eles não compraram software de prateleira pronto para isso, certo? Eles desenvolveram algo em casa. Exato. E aqui temos uma menção muito nostálgica nas fontes. Um dos sócios fundamentais, o Celso, começou essa revolução tecnológica lá atrás, programando o próprio sistema da empresa nas horas vagas usando o Clipper. Olha, viaja no tempo. Clipper. Para quem não se lembra, o Clipper era aquela linguagem clássica dos anos 80 e 90 que rodava naquelas telas pretas com letras verdes brilhantes. Foi ali que a digitalização começou e evoluiu de uma forma absurda até chegar a um sistema 100% próprio. Acabou a dependência da memória falha do vendedor. E como funciona hoje? Hoje, o cliente da BTR tem acesso a um portal em tempo real para auditar a própria empresa. O cliente loga no sistema e sabe exatamente onde o caminhão com a carga dele está. A grande maioria dos negócios familiares sofre de mortalidade precoce justamente por causa do ego do fundador. Há uma centralização excessiva, a recusa em adotar novas tecnologias e a falta de sucessão planejada. O Dário fez exatamente o oposto. Ele descentralizou. Totalmente. Ele sempre teve a incrível humildade de reconhecer que não era um super-homem e não sabia fazer tudo sozinho. Ele era o homem da operação, mas para estruturar o setor financeiro, ele trouxe o Celso. Para abrir o mercado e cuidar da frente comercial, ele trouxe o Beto. Ele não apenas contratou gerentes, ele transformou essas peças-chave em sócios. É uma maturidade empresarial rara. Quando a nova geração entrou com ideias revolucionárias, sugerindo eliminar os papéis, comprar sistemas novos, investir em múltiplas telas, ideias que o Dário confessava nem entender direito, ele deu o maior presente que um fundador pode dar ao seu sucessor. Ele deu carta branca. Carta branca. Ele não entendia de tecnologia, mas confiava nos filhos. Ele permitiu que a nova geração testasse e implementasse a inovação sem a sombra constante do patriarca dizendo: "No meu tempo não era assim." E a filosofia de liderança que o Renan aplica hoje é de cair o queixo. Se a liderança percebe que um funcionário é extremamente comunicador, tem empatia e poder de persuasão, ele vai ser alocado na linha de frente no comercial ou no atendimento ao cliente. Faz sentido. Se outra pessoa tem um perfil mais fechado, analítico, focado em resolver problemas matemáticos e de sistema, ela vai para o núcleo de tecnologia ou planejamento logístico. O modelo de gestão deles é não forçar as pessoas a se adaptarem a caixas pré-fabricadas. Eles alocam os talentos onde essas pessoas têm o potencial natural de voar alto. Isso é brilhante. Então, para consolidarmos todo esse volume de informações incríveis, por que quem está escutando a nossa exploração hoje deve levar essas lições da trajetória da BTR Transportes para a própria vida ou para os próprios negócios? Qual é o impacto real dessa história? O impacto vai muito além de planilhas de lucro. A resposta está no papel social profundo que uma organização eficiente exerce. Quando uma empresa como essa consegue sobreviver na tríplice fronteira, superando sucessivas crises econômicas, pandemias globais, mudanças de moeda e pesadas barreiras alfandegárias ao longo de décadas, ela deixa de ser apenas um número de CNPJ. Com certeza. Ela se torna o maior projeto de assistência social possível em uma região. Olha só que perspectiva interessante. Uma empresa saudável gera empregos diretos que dignificam as pessoas, sustenta dezenas de famílias de motoristas, movimenta o mecânico da oficina local, o dono do restaurante na estrada, injeta capital real na economia da cidade. É um ciclo gigantesco de prosperidade. Um ecossistema completo. Exato. A história da BTR é a prova incontestável de que, para uma empresa ser a grande referência absoluta no seu mercado, não se pode abandonar as raízes, mas também é proibido se acorrentar a elas. O sucesso está na união harmoniosa do suor, da honestidade implacável e da perseverança da velha guarda, trabalhando em total sincronia com a eficiência, as telas duplas, a telemetria avançada e a velocidade digital da nova geração. Perfeito. É o equilíbrio perfeito entre o respeito reverencial à própria história e uma fome insaciável pelo futuro.
É isso aí. Muito obrigado pela companhia incrível em mais esta análise profunda e até a próxima grande aventura da informação no nosso Paraguai Explorer. Um grande abraço e continuem explorando. Esse podcast foi gerado por inteligência artificial, utilizando o Google Notebook LM. Todas as informações foram extraídas de fontes confiáveis e você pode checar todas elas na descrição do episódio.